Olá, pessoal! Vamos hoje estudar quem são os empregados. É muito importante a gente entender quem são os empregados para conseguir entender posteriormente quais são os direitos que a CLT prevê para esse tipo de trabalhador. E hoje a gente vai entender quais são os elementos do vínculo empregatício que precisam estar presentes na prestação de trabalho para que aquele prestador de serviços, trabalhador, seja um empregado. O que a gente precisa entender no primeiro momento, pessoal, é que existem várias formas de prestação de labor, de prestação de serviço. Existem vários trabalhadores, tá? E dentre esse grande gênero, nós possuímos uma espécie específica que é o empregado. Isso significa que nós possuímos, por exemplo, o estagiário, que é uma forma de prestar um serviço. Nós possuímos o trabalhador autônomo, que é um tipo de trabalhador que não possui vínculo empregatício. Nós possuímos o trabalhador voluntário, né, que exerce uma função sem receber nada em troca. Tudo isso são formas de trabalhar, são trabalhadores. Só que quando esse trabalhador ele exerce a sua função respeitando alguns elementos específicos, nós vamos entender que esse trabalhador é empregado. E, consequentemente, sendo esse trabalhador empregado, exercendo a sua atividade com vínculo empregatício, ele vai se beneficiar de alguns direitos específicos, que são os direitos previstos na CLT, tá? Agora, professora, e se esse trabalhador ele não tem vínculo empregatício, ele não respeita esses elementos, ele não vai ter direito nenhum? Não, pessoal, não é assim. Existem direitos, mas não vão ser aqueles direitos previstos na CLT. Quando nós possuímos contrato de trabalho, esse trabalhador ele é um empregado, tá? E sendo empregado, ele vai ter aqueles direitos. Agora, se nós temos um trabalhador que não respeita aqueles elementos, ele vai poder ter seus direitos tutelados por outras leis esparsas. Vamos pegar o exemplo do cooperado. Cooperado é um tipo de trabalhador que não tem vínculo empregatício. Isso significa que a CLT não se aplica a ele. Agora, esse trabalhador não vai ter nenhum tipo de direito? Vai sim, pessoal, ele vai ter direitos. Os direitos previstos na lei da cooperativa. Outro tipo de trabalhador é o trabalhador voluntário. O trabalhador voluntário tem os direitos previstos na lei do trabalho voluntário, tá? E aí vai, nós temos vários tipos de leis esparsas que prevêem direitos, a lei do porto, a lei do portuário, né? Vários outros tipos de direitos previstos em leis esparsas. Mas nessa aula aqui nós vamos estudar o empregado e os elementos que vão configurar esse trabalhador. Nós vamos possuir elementos previstos no artigo 3º da CLT. O artigo 3º vai falar o seguinte pra gente, pessoal: considera-se empregado toda pessoa física, primeiro elemento, que presta serviços de natureza não eventual, segundo elemento, a empregador sob dependência deste, ou seja, subordinado a este, mediante salário, onerosidade. E outro elemento que também está previsto numa análise conjunta do 3º com o 4º artigo da CLT é a pessoalidade, ou seja, aquele trabalhador, ele é escolhido, ele presta serviços ao empregador porque ele foi escolhido por características específicas desse indivíduo, ou seja, é uma pessoa física, ou seja, o trabalhador ele nunca vai ser uma empresa, tá? É uma pessoa física que você vai olhar, eu, empregador, vou olhar para ela e vou procurar, buscar características, know-how, expertise, qualidades nesse indivíduo que eu entendo que vão fazer sentido para a minha empresa, vão complementar a atividade da minha empresa, vão fazer com que aquele trabalhador seja perfeito para a vaga que eu tenho a ofertar. Por isso, esse trabalhador vai prestar serviço com pessoalidade. Eu escolho ele pela pessoa que ele é, pelas características que ele é. Consequentemente, pessoal, o trabalhador, se ele não tiver a fim de trabalhar, ele não pode mandar a esposa, o irmão, um colega de profissão no seu lugar. Não é escolha dele. Ele é escolhido pessoalmente para exercer a função. Se houver a necessidade de substituição, porque ele está doente, alguma coisa assim, quem vai escolher quem vai substituir é o empregador, não é o empregado. Ok, pessoal? Então já entendemos o primeiro elemento, pessoa física, o segundo elemento, pessoalidade, tá? Terceiro elemento, onerosidade.
Onerosidade significa que eu presto serviço, essa é minha obrigação como empregado, e em contrapartida eu tenho a expectativa de receber o meu salário. Tá? O meu salário que garante a minha subsistência. Esse é o meu direito. Então, no contrato de trabalho, ele é um feixe de obrigações e direitos. Se de um lado eu, empregado, preciso prestar serviço, sendo essa a minha obrigação, o meu direito é receber o meu salário. Em contrapartida, eu, empregador, tenho o direito de ter aquele serviço prestado, porque isso auxilia o desenvolvimento da minha atividade econômica. Em contrapartida, eu tenho o dever de prestar o salário para o trabalhador, eu tenho o dever de pagar o salário. O que eu disse, pessoal, sobre a onerosidade é que há uma expectativa de pagamento, não é verdade? Por que eu digo expectativa? Porque existem muitas fraudes trabalhistas, muitas situações nas quais, por algum motivo, o trabalhador ele é coagido a trabalhar sem receber salário. Ou ele tem a expectativa de receber, ele não recebe, né? Condição análoga de escravo, por exemplo. Isso vai desconfigurar o vínculo empregatício? Não. Por quê? Porque há uma expectativa de que haja esse ganho, mas esse ganho por uma fraude trabalhista não é concretizado. Por isso, a onerosidade ela está muito ligada à expectativa do ganho. Aqui nós temos a grande diferença entre empregado e trabalhador voluntário. O trabalhador voluntário ele não tem a expectativa de ganho. O trabalhador ele tem a expectativa de ganho, mesmo que, em virtude de uma fraude trabalhista, ele não ganhe, tá? Outra questão, pessoal, é a subordinação. Subordinação significa que eu, empregado, me coloco naquela estrutura empresarial e me subordino a algumas normas que são estipuladas pelo empregador para que aquela atividade empresarial seja desenvolvida. Obviamente que a gente tem que respeitar a boa-fé, a razoabilidade, né, a licitude dessas ordens que vão ser colocadas. O empregado, ele não é obrigado a seguir nenhuma norma que seja contrária aos bons costumes, à moralidade, à própria integridade física dele mesmo, né? Mas, se forem normas que estão de acordo com toda essa razoabilidade, né? Por exemplo, você vai entrar em tal horário, sair tal horário, você vai exercer essa atividade dessa forma, usar o computador dessa forma, vender dessa forma, gesticular ou apresentar o meu produto da minha empresa dessa forma, tudo isso são regras que se relacionam com o direito do empregador de colocar, né, para o empregado exercer a sua função de forma que ele consiga obter o objetivo final dessa empresa, que é o lucro, tá, pessoal? E aí nós temos a habitualidade. O empregado, ele exerce a atividade de forma que há uma expectativa de reiteração na prestação de serviço. O que isso significa? Significa que quando eu sou contratada para exercer uma função com vínculo empregatício, há uma expectativa de que eu vá exercer essa função reiteradamente em um determinado lapso temporal. Pode ser de segunda a sexta, toda semana, pode ser segunda, terça, quarta, não trabalhando quinta e sexta, pode ser uma vez na semana, tá? Agora, existe uma expectativa de reiteração. Isso significa a habitualidade, que também é conhecida como não eventualidade, tá, pessoal? O empregado, então, recapitulando tudo que a gente já falou, ele é uma pessoa física, ou seja, uma pessoa natural. A lei trabalhista foi criada para proteger o ser humano e não as empresas. Ele exerce sua atividade com pessoalidade, ou seja, dentro dos requisitos, nós temos a pessoalidade, o empregado é contratado em razão das qualidades pessoais que ele possui. Nós temos a onerosidade, ou seja, nós temos a previsão de que haja um pagamento do salário pelo empregador. Nós temos a subordinação, característica mais importante da relação de emprego, essa subordinação jurídica, né, que significa esse respeito às normas colocadas pelo empregador, ou seja, o empregador organiza e dirige a prestação de serviço. E nós temos também a habitualidade ou não eventualidade, né, que é necessária essa sucessividade, um trato sucessivo nessa relação, uma continuidade nessa relação ao longo do tempo, tá, pessoal? Com isso, nós terminamos esse bloco. Até mais!